Nesse vídeo, nós vamos resolver o exercício 1 e o exercício 2 da aula 96 do segundo ano do ensino médio. Vejamos o que diz a questão número 1. Uma das aplicações dos determinantes e suas propriedades é a verificação ou não do alinhamento de 3 pontos, demonstrando a existência de uma reta. Assim, usando 3 pontos, cada ponto A, ponto B, ponto C, tem uma coordenada x e uma coordenada y. Tá? Montamos um determinante 3 por 3 com uma coluna para os valores das abscissas, ou seja, de x, e outra para os valores das ordenadas, ou seja, de y. E uma terceira coluna com 1. Para completar e deixar o determinante quadrado. Se o valor do determinante for 0, significa que os pontos A, B e C estão alinhados. Tá? Então, nós montamos o determinante aí e verificamos. Se o determinante é 0, estão alinhados. Se der diferente de 0, eles não estão alinhados. Só para a gente compreender bem o que significa isso. Tá? Quando nós estudamos geometria analítica, que é a geometria lá no plano cartesiano, nós vamos verificar que cada pontinho, tem aqui o ponto A, o ponto B e um ponto C. Todos esses pontos aqui têm um valor para x e um valor para y, que é a localização dos pontos. Então, eu tenho xa, ya. Aqui eu tenho um valor de x de b, y de b. É isso que está dizendo aqui nessa nossa atividade aqui, ó, tá? E o valor de c tem um xc e um yc. X de c e y de c. O que acontece? Se nós montarmos uma matriz, como está representada aqui, ó, uma matriz com esses elementos de x e de y, completando com uma coluna de 1, e calcularmos o determinante, e esse determinante der igual a 0, significa que esses pontos, eles estão sobre uma mesma reta, tá? Ou seja, a gente diz que eles são colineares. Eles estão na mesma reta. Significa que ali existe uma reta. Sem precisar desenhar eles e representar no plano cartesiano, tá? Porque nem sempre é simples representar aqui. Ok? Então, se o determinante dessa matriz que a gente montar der igual a 0, significa que os pontos estão alinhados. Se der qualquer valor diferente de 0, significa que os pontos não estão alinhados. Ou seja, esses três pontos não estão na mesma reta. Pois bem, quero que vocês vejam aqui embaixo que nós temos aí, na letra A, B, C e D, nós temos 3 pontos. E nós vamos ter que verificar se esses pontos estão alinhados ou não. Considerando essa informação, verifique qual conjunto de pontos abaixo está alinhado. Então, nós vamos ter que fazer conta para número 1, para a letra A, para a letra B, letra C, letra D. Se tudo der certo, e se a gente tiver muita sorte, na letra A os pontos estarão alinhados, o determinante vai dar 0 e acabou a minha questão. Senão, eu vou ter que testar todos os outros para verificar. Certo? Então, vamos lá. Ó. Eu vou montar a matriz. Quero que você perceba que o ponto A tem o par ordenado 2 e 3. Então, o x é o 2 e o y é o 3. No B, o x é o 5, o y é o menos 1. No C, o x é o 0, o y é o 2. Então, no lugar de xa, xb e xc, eu vou colocar os valores 2, 5 e 0.
No lugar do YA, YB e YC, eu vou colocar aqui os valores 3, menos 1 e 2. Isso eu vou seguir o mesmo padrão para todos os demais também aqui. Tá? Então, vamos montar a matriz. XA, XB e XC é a primeira coluna. Então, 2, 5 e 0. Na segunda coluna é o Y. YA, YB e YC. Então, vai ficar 3, menos 1 e 2. E para completar, vou completar com a coluna de números 1. Certo? Vou calcular o determinante dessa matriz. Se o determinante dessa matriz der 0, significa que a letra A é a resposta, porque eu só quero saber aquele que está alinhado. Como é que eu faço para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3×3? Primeira coisa que eu faço é repetir as duas primeiras colunas aqui fora. 3, menos 1 e 2. Repetir as duas primeiras colunas aqui fora. Agora, a partir da diagonal principal, eu vou multiplicar os valores. Veja bem, 2 vezes menos 1 vezes 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Já vou fazer direto aqui, tá? Vou para a segunda. 3 vezes 1 vezes 0. O resultado eu sei que vai dar 0. E a última multiplicação, 1 vezes 5 vezes 2. Vai dar quanto? Vai dar 10. Então, eu vou juntar esses valores aqui, ó. Vou colocar até de outra cor. Mais. Então, ao juntar esses valores, o que é que eu tenho? Menos 2 mais 0 mais 10, o resultado aqui vai dar 8. Agora eu vou para a diagonal secundária. Só que na diagonal secundária tem um problema. Todos os resultados eu preciso fazer o joguinho de sinal, porque existe um menos, e esse menos é da fórmula, tá? Então, 0 vezes menos 1 vezes 1 vai dar 0. Então, isso aqui não nos interessa, vai dar 0, tá? Agora, a partir da segunda, ó, 2 vezes 1 vezes 2 vai dar 4. 4 positivo. Com o menos da fórmula, vai ficar o quê? Vai ficar negativo 4. Agora eu vou para o outro. 1 vezes 5 vezes 3 vai dar 15. 15 positivo. Com o menos da fórmula, o resultado vai dar menos 15. Então, significa que quando eu juntar esses valores, o resultado dá negativo 19. Tá? Então, eu tenho como valores aqui 8 menos o 19. Se eu tenho 8 e devo 19, eu vou ficar com negativo 11. Esse aqui é o determinante desta matriz. Deu 0? Não. Então, significa que eles não estão alinhados. Vou ter que testar o outro para ver se está certo. Para ver qual deles deve ser. Então, a letra A já não é. Vou para a letra B. X, Y em duas colunas. Então, a primeira coluna é do X. 1, 3 e 0. Segunda coluna é do Y. 5, 1 e menos 3. E vou preencher com números 1. Vou calcular o determinante. Se o determinante der 0, significa que esse conjunto de pontos estão alinhados. Para achar o determinante de uma matriz de ordem 3×3, vou repetir as duas primeiras colunas. 1, 3 e 0, 5, 1 e menos 3. Vamos lá para o trabalho novamente. Diagonal principal.
1 vezes 1 vezes 1. O resultado aqui embaixo é 1 positivo. 5 vezes 1 vezes 0. O resultado aqui é 0. 1 vezes 3 vezes menos 3. Então, o resultado é menos 9. Se eu juntar os valores, o resultado vai dar quanto? O resultado vai dar negativo 8. Certo? Agora eu vou para a diagonal secundária. A diagonal secundária, eu tenho que lembrar que existe um negativo, e esse negativo é da fórmula, tá? Então, multiplicando 0 por qualquer coisa, vai dar 0. Agora eu vou para a segunda. Menos 3 vezes 1 vezes 1, vai dar menos 3. Com o menos da fórmula, menos com menos, o resultado vai dar mais 3. E no último, 1 vezes 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. Com o menos da fórmula, o resultado é menos 15. Juntando esses dois valores, o resultado vai dar quanto? Vai dar negativo 12. Então, agora eu tenho aqui menos 8 menos 12. Quanto deu o valor do determinante? Negativo 20. Também é diferente de 0. Então, significa que eles não estão alinhados. E vamos nós para o próximo valor, tá? A letra C. Vou colocar aqui, ó, primeiro os valores de x. 2, 4 e 6. Agora os valores de y. 2, 1 e 0. Completa com 1. Vamos calcular o determinante disso. Repetindo as duas primeiras colunas, 2, 4 e 6, 2, 1 e 0. Trabalhoso, mas vamos lá. Pegando a diagonal principal. 2 vezes 1 vezes 1 é 2. Próximo. 2 vezes 1 vezes 6. O resultado é 12. E o último, 1 vezes 4 vezes 0. O resultado é 0. Então, ao juntar todos esses valores, eu tenho como valor 14. Agora eu vou para a diagonal secundária. Só que na diagonal secundária, eu preciso lembrar que existe um negativo da fórmula. Então, ao multiplicar, eu tenho que fazer o jogo de sinal com o menos. Vamos lá? 6 vezes 1 vezes 1 é 6. Com o menos da fórmula, negativo 6. Próximo. 0 vezes 1 vezes 0, vezes 2 é 0. Então, aqui o resultado vai dar 0. E o último, 1 vezes 4 vezes 2, vai dar 8. Com o menos da fórmula, menos 8. Ao juntar esses valores, eu vou ter um negativo 14. Opa, olha só. Eu tenho um positivo 14 menos 14. O resultado deu quanto? Deu 0. Quando o resultado dá 0, significa que eles, sim, eles estão alinhados. Portanto, a resposta, ou seja, aqueles 3 pontos que estão alinhados, estão representados aqui na letra C. Então, a questão número 1, a letra C, os pontos A, 2 e 2, B, 4 e 1 e C, 6 e 0, estão alinhados porque o determinante deu igual a 0. No exercício número 2, diz o seguinte: dada a matriz A abaixo, o determinante da matriz 2A é igual a P. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? É descobrir ou
calcular aí, ou verificar, qual é a matriz 2A. O que significa a matriz 2A? A matriz 2A significa que eu vou multiplicar cada elemento da matriz A por 2. Ou seja, vai ficar 2 vezes o 2, 2 vezes o 1, 2 vezes o 3, aqui embaixo, 2 vezes o 1, aqui também 2 vezes o 1, vou multiplicar cada elemento da matriz por 2. E na última linha, 2 vezes o 0, multiplicar pelo 1, e também multiplicar pelo 4, tá? Então é isso que significa montar a matriz 2A. Vamos colocar ela aqui para baixo para ficar bem visível para a gente. Então 2A vai ser igual a 4, 2 e 6, 2, 2 e 2, 0, 2 e 8. Agora sim, eu vou calcular o determinante desta matriz. Tá? Lembrando que, para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3 por 3, a primeira coisa que eu faço é repetir as duas primeiras colunas fora dela. Tá? Então, nós utilizamos aqui a regra de Sarrus para calcular o determinante. Essa é a regra de Sarrus para calcular o determinante. Vamos fazer então bem passo a passo essas multiplicações, tá? Começando pela diagonal principal, o que eu faço? Eu multiplico 4 vezes 2 vezes 8, vou fazer até mais longe aqui porque vai ocupar bastante espaço. Mais, vou para a segunda diagonal, 2 vezes 2 vezes 0, mais 6 vezes 2 vezes 2. Agora eu vou para a diagonal secundária. Só que na diagonal secundária, eu tenho que lembrar que ao invés de mais, eu tenho que colocar um menos na frente. Vou mudar a cor aqui para ficar bem visível. Então, diagonal secundária. Então, vai ficar 0 vezes 2 vezes 6, menos, próximo, 2 vezes 2 vezes 4, menos a última aqui, 8 vezes 2 vezes 2. Certo? A partir dessa continha aqui vai sair o determinante. Então, vamos fazer aqui, ó. 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 8 é 64. Então, aqui eu tenho 64. 2 vezes 2 vezes 0, isso aqui vai dar 0, nem preciso colocar. Agora, 6 vezes 2 vezes 2, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 2, 24. Então, aqui eu vou ter mais 24. Perceba que aqui também, ó, multipliquei por 0, isso aqui vai dar 0. Agora, o próximo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16. Com o menos da fórmula, menos 16. E aqui, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2, 32. Então, menos 32. Vamos juntar esses valores. Então, 64 mais 24 vai dar 88.
Se eu tenho 16 menos o 32, então vai ficar menos 48. Ao juntar esses valores, sobra quanto? Sobra 40. Então, o determinante do 2A vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 40. Vamos olhar nas alternativas e vamos verificar que está lá na letra A o nosso valor do determinante da matriz 2A.